O poder oculto da Arca da Aliança. Você já parou para pensar que o objeto mais sagrado e perigoso da história da humanidade pode não ser o que os livros de religião te ensinaram? Esqueça a imagem da Arca da Aliança apenas como um baú de madeira carregado por exércitos. E se eu te dissesse que os detalhes da sua construção escondem uma tecnologia que desafia a física e que o seu verdadeiro propósito não era vencer guerras, mas sim servir de ponte para uma consciência que não pertence a este mundo? O que está dentro dela pode ser a chave para o que vai acontecer com a humanidade em 2026. Você está pronto para descobrir o que realmente está por trás do poder invisível da Arca? Um símbolo de domínio terreno, uma relíquia que derrubava as muralhas de Jericó e abria as águas do Jordão. Mas, quando olhamos para as entrelinhas dos textos antigos, algo não se encaixa. Por que um Deus onipotente precisaria de um recipiente físico tão específico para manifestar sua presença? Se fosse apenas um símbolo de fé, por que ela era tratada com protocolos de segurança dignos de um reator nuclear? Por que quem a tocava sem autorização caía morto instantaneamente? A verdade é que a Arca nunca foi apenas um objeto religioso. Ela era, e talvez ainda seja, um nexo. Um ponto de convergência entre a nossa realidade material e algo muito mais vasto. Estamos falando de um poder que transcende o campo de batalha. Estamos falando de uma engenharia celestial que dita o ritmo da evolução humana. Para entender o poder, precisamos olhar para a planta. O blueprint dado a Moisés, no Monte Sinai, não era uma sugestão artística. Era uma especificação técnica rigorosa. A arca era feita de madeira de acácia, revestida por dentro e por fora com ouro puro. Na alquimia antiga e na física moderna, essa combinação é curiosa. A madeira é um isolante perfeito, enquanto o ouro é um dos melhores condutores conhecidos. Ao sobrepor essas camadas, o que temos, tecnicamente falando, é a estrutura de um capacitor. Um dispositivo capaz de armazenar e descarregar imensas quantidades de energia elétrica ou eletromagnética. Mas vai além da física. A madeira de acácia, conhecida como a madeira incorruptível, simboliza a resiliência da vida biológica, enquanto o ouro representa a perfeição solar, o divino. Seria a Arca uma interface projetada para permitir que uma energia de alta frequência, o divino, interagisse com a baixa frequência da matéria, a madeira, a humanidade, sem destruir tudo ao redor? No topo, o propiciatório. 2 querubins de ouro voltados um para o outro. As tradições místicas sugerem que o espaço entre as asas desses querubins não era apenas um lugar vazio. Era ali que a Shequina, a glória manifesta, aparecia. Do ponto de vista interdimensional, esse espaço poderia ser um Stargate ou um portal de comunicação comprimido. Se você errar a frequência de uma antena por alguns milímetros, você não recebe o sinal. Para entender por que a Arca da Aliança era tão perigosa, não podemos olhar apenas para o aspecto religioso. Precisamos olhar para ela como um objeto técnico. Se enviássemos um engenheiro moderno de volta ao Sinai com as instruções de Êxodo 25, ele não descreveria um baú, ele descreveria um condensador elétrico de alta voltagem. A construção da arca seguia uma técnica de sanduíche. Uma camada de ouro puro, uma camada de madeira de acácia e outra camada de ouro puro. Na eletricidade, o ouro é um dos condutores mais eficientes do planeta, permitindo que os eletrões fluam com resistência mínima. Já a madeira de acácia, densa e seca, é um isolante dielétrico formidável. Ao alternar condutor-isolante-condutor, você cria, por definição, um capacitor de Leyden. Este dispositivo é capaz de acumular eletricidade estática vinda da atmosfera. No clima seco e carregado do deserto, a arca funcionaria como uma bateria gigante, acumulando milhares de volts. Isso explica por que os sacerdotes precisavam usar vestes específicas, o éfode, que continham fios de ouro, para aterramento, e linho puro, isolante,
agindo como um traje de proteção contra arcos elétricos. Mas por que a acácia? Os antigos não a escolheram por conveniência. Alquimicamente, a acácia representa a ponte entre o biológico e o espiritual. Se a arca era um dispositivo de comunicação, a madeira não servia apenas como suporte físico, mas como um símbolo de ressonância biológica. O ouro, por outro lado, é o metal dos deuses, porque não oxida, não corrói e mantém sua integridade atômica por milênios. Juntos, eles formam a união perfeita. O que é eterno, ouro, protegendo e canalizando o que é mortal, madeira, humanidade. O topo da arca, o caporet, ou propiciatório, era feito de ouro sólido. Não era uma tampa qualquer, era onde a glória de Deus repousava. O posicionamento dos querubins, com as asas tocando-se e os rostos voltados para baixo, cria uma configuração de ressonância de cavidade. Na engenharia de comunicações, a forma de uma antena determina quais frequências ela pode receber. O espaço vazio entre as asas dos querubins agia como um ponto focal. Se a consciência divina opera numa frequência vibratória específica, a geometria sagrada da arca foi desenhada para ser o receptor exato dessa frequência. Não era Deus que precisava da arca para descer, era a arca que permitia que a mente humana sintonizasse a presença de Deus sem ser destruída pela magnitude da energia. Algumas teorias de vanguarda sugerem que a arca operava através do que hoje chamamos de energia de ponto zero. Ao criar um campo eletromagnético perfeito e isolado, ela poderia gerar um vácuo onde as leis da física local eram suspensas. Isso explicaria os relatos de que a arca carregava os seus carregadores. Ela parecia ficar sem peso. E como ela era capaz de emitir feixes de luz que destruíam inimigos a quilômetros de distância. Estamos falando de uma tecnologia que não manipula apenas eletricidade, mas a própria tessitura do espaço-tempo. As medidas dadas a Moisés, 2,5 côvados de comprimento por 1,5 côvado de largura e altura, podem ser proporções matemáticas que ressoam com a estrutura geométrica do universo, a proporção áurea. O que realmente havia dentro da arca? A história nos diz: as tábuas da lei, o pote de maná e o cajado de Arão que floresceu. Mas vamos elevar o nível dessa conversa. As tábuas. E se as 10 leis não fossem apenas regras morais, mas códigos fundamentais da estrutura do universo? Imagine informações compactadas em uma forma de armazenamento que não se degrada. O maná. Frequentemente descrito como pão do céu. Mas e se fosse uma representação de uma fonte de energia inesgotável ou uma substância alquímica capaz de sustentar a vida biológica em condições extremas? O cajado de Arão. Um pedaço de madeira morta que volta a florescer. Isso sugere uma tecnologia de manipulação biológica ou uma conexão direta com o campo da vida universal. Esses itens não eram troféus, eram componentes. Talvez a arca abrigasse uma forma de consciência condensada ou um banco de dados de leis universais que mantém a coesão da nossa realidade. A arca nunca foi sobre o passado, ela é sobre o nosso devir. A presença divina que emanava dela não servia apenas para a proteção, mas para a calibração da consciência humana. Teorias sugerem que a arca agia como um catalisador para o despertar espiritual. Aqueles que estavam em sua presença eram alterados. Suas percepções se expandiam. Ela era uma ferramenta pedagógica cósmica, preparando um povo nômade para se tornar o guardião de um conhecimento que mudaria o mundo. Se o desaparecimento da arca parece um mistério, talvez tenha sido uma retirada estratégica. O professor sai da sala quando os alunos precisam fazer a prova sozinhos. O seu desaparecimento sinalizou que a humanidade precisava integrar essas lições internamente antes do próximo encontro. Chegamos ao ponto crucial. Por que estamos falando disso agora? Por que o interesse mundial na arca está atingindo um pico febril? Muitos pesquisadores e líderes espirituais apontam que estamos entrando em uma janela de tempo crítica. O ano de 2026 é visto em várias profecias e cálculos astronômicos como um ponto de mutação. Com o avanço da inteligência artificial e a nossa busca por exoplanetas, estamos batendo na porta de uma nova realidade.
A redescoberta da Arca da Aliança não seria apenas um evento arqueológico. Seria o acionamento de um gatilho global. Se a Arca for um dispositivo de comunicação interdimensional, sua ativação em um mundo hiperconectado como o nosso poderia desencadear um salto quântico na consciência coletiva. Imagine um sinal sendo transmitido não por rádio, mas diretamente para o DNA humano, desbloqueando partes do nosso potencial que ficaram adormecidas por milênios. A Arca da Aliança não é um fantasma do passado. Ela é um espelho do nosso futuro. Ela nos desafia a perguntar: somos apenas seres biológicos lutando por território ou somos receptáculos de uma herança cósmica que mal começamos a compreender? Se a Arca reaparecesse amanhã, o impacto não seria político ou militar, seria existencial. E você? O que faria se estivesse diante do poder invisível da Arca? Você fugiria como os exércitos antigos? Ou teria a coragem de olhar para o propiciatório e ver o seu próprio reflexo no ouro divino? Se este mergulho nos mistérios da Arca expandiu a sua mente, não esqueça de deixar o seu like.